Eu quero agradecer aqui a vocês e todo o movimento da Fazenda Cachoeira, a oportunidade de estar aqui essa noite e a oportunidade também de poder falar com vocês sobre a cidade sustentável. É um tema que eu estudo muito, trabalho muito com isso, e dizer para vocês que eu tenho aqui 20 minutos para convencer vocês que é possível fazer cidades sustentáveis, ou seja, é possível fazermos planos diretores municipais que almejam uma cidade mais sustentável do que a gente vive hoje. Eu sei que o Vinhedo está no início aí, ou não sei se no início, já no meio, né? Já no momento de se fazer um novo plano diretor do município aqui. E eu tenho uma ajuda para mim aqui, que é o quê? Que o plano diretor da cidade de São Paulo, está aqui, depois eu vou terminar a palestra e vou passar para vocês. Ele foi feito nos moldes da cidade sustentável, foi aprovado já uma lei de 31 de julho de 2014. Esse aqui é um livrinho que, além de tudo, explica muito bem o funcionamento, né, do novo plano diretor da cidade de São Paulo. Então, em 2001 foi aprovada a Lei Federal do Estatuto da Cidade. E essa lei federal, ela obriga todos os municípios a fazerem os seus planos diretores nos moldes da cidade sustentável. Mas eu vou tentar explicar rapidamente para vocês aqui por que as cidades não fizeram isso, não fizeram a sua lição de casa. E agora, passaram-se 14 anos, algumas cidades estão vendo que não tem outro caminho, porque é lei tem que ser cumprida, tem que fazer nos moldes da cidade sustentável e nos moldes da Lei Federal do Estatuto da Cidade. Já temos exemplos concretos agora, um é o desse aqui da cidade de São Paulo, e obviamente queremos que as outras cidades aqui da região façam a mesma coisa. Então eu vou tentar convencer vocês que isso daqui é possível. Bom, rapidamente falando sobre a história da ocupação do homem no território. Então, o homem, ele iniciou... O início da agropecuária, como que o homem ele descobriu que ele podia fazer agricultura. Essa foi uma grande revolução que teve no nosso mundo, né? Antigamente o homem ele era nômade, ele vivia em cavernas e vivia da coleta de alimentos. Aí ele descobriu que ele poderia fazer agricultura. Quando ele descobriu que poderia fazer agricultura, ele pôde produzir o próprio alimento. Só que teve um agravante, o quê? Ele viu que ele não precisava mais da floresta para sobreviver. A floresta passou a ser um empecilho para ele. Então ele começou a derrubar as florestas para ocupar mais áreas para produzir alimento e para fazer cidades também, porque a população começou a aumentar. Aí as cidades começaram a crescer. E como é que as cidades se formam? Elas sempre se formam em entroncamento de dois grandes rios. No cruzamento de dois grandes rios, as cidades se formam. É o exemplo de todas as cidades, desde as cidades antigas até as cidades de hoje. Valinhos assim, Vinhedo assim, São Paulo assim, entroncamento de dois grandes rios. Então a parte antiga da cidade está na beira do rio. Isso daí é importante, porque vai ter uma implicação muito interessante na hora que a gente for ver o planejamento urbano das cidades, que a parte antiga da cidade está na beira dos rios. E a gente vai para a cidade da Idade Média. Como que é a cidade da Idade Média que a gente ouviu falar? É uma cidade toda tortuosa, né? Cercada por muros. Essa é a característica que a gente conhece como cidade da Idade Média, né? Ela se assemelha ao que hoje? Ela se assemelha às favelas de hoje, né? Ela se assemelha às favelas de hoje. Por quê? Porque as favelas de hoje também são tortuosas, uma casinha apertadinha do lado da outra. Por que as cidades da Idade Média se assemelham às favelas de hoje? Ou vice-versa? Porque na Idade Média não tinha dono, as propriedades eram tudo do senhor feudal lá, cada um era dono do seu espaço. Então o que acontecia? Cada um ia construindo a sua casa do lado da outra. Então não tinha regra, não tinha controle, então cada um construía a sua. Isso era na Idade Média, até que houve uma grande mudança na história das cidades, né, a organização das cidades, que foi na Idade Moderna, quando passou a ter uma divisão entre propriedade privada e pública. Como assim? Na Idade Moderna definiu-se que as terras seriam divididas. Uma parte é pública e outra é privada. Como assim? As ruas, as praças, vai ter alguém que vai controlar isso, que vai ser o poder público. E os terrenos, né, vão ser organizados, vão ser loteados tal, e vão ser vendidos para as pessoas que vão comprar. Né? Então separou uma coisa de todos. E vai ter que ter um governante para cuidar daquilo que é de todos. E a outra parte, cada um vai comprar o seu. Isso daí aconteceu lá na Idade Moderna. Na Idade Moderna. Pode passar o próximo. Depois chegamos, né? Esse tipo de
crescimento urbano, né? Essa forma que foi estabelecida na Idade Moderna, 500 anos atrás, ela criou o quê? As cidades atuais. E como são as cidades atuais? As cidades que a gente vive hoje, que a gente está acostumado com elas. Elas são cidades extremamente segregadoras. Por quê? Porque elas separam, né? São muros visíveis e muros invisíveis. Por que muros visíveis e muros invisíveis? Porque existem os muros invisíveis. O que hoje, por exemplo, na cidade que a gente mora, a gente vê que tem uma separação. Os ricos ficam num lugar, os pobres ficam em outro lugar. Todo lugar. Todas as cidades que a gente vai, as cidades atuais, modernas, do mundo moderno, elas são extremamente segregadoras. Depois, quando o pessoal inventou o tal do condomínio, aí eles se segregaram de uma vez, aí foi abertamente, fizeram o muro mesmo, né? Aí já definiram e colocaram o muro. Então as cidades atuais são extremamente segregadoras. E o que acontece nas cidades atuais? Morar e trabalhar são lugares diferentes. Você mora aqui e trabalha cada vez mais diferentes, né? Você mora aqui, região metropolitana, você mora aqui e trabalha em Hortolândia, etc. Tal. E a rua deixou de ser um lugar de acesso, passou um local de lazer e passou a ser um lugar de acesso. Antigamente a rua você brincava na rua, tal. Hoje não, hoje a rua é um local de trânsito excessivo de pessoas. Você não consegue mais conversar com seus vizinhos porque a rua não é lugar de acesso. E aconteceu o quê? A luta pelo espaço urbano, que é a privatização da terra e da moradia. Então essa terra que eu comentei com vocês aqui agora, né, que foi definida lá 500 anos atrás, cada um ia ter a sua. Tudo bem, cada um ia ter a sua, só que hoje como é que é? Hoje é uma luta enorme para você ter a sua, né? Porque é extremamente caro você ter um pedacinho de terra, um localzinho. Às vezes a pessoa fica a vida inteira trabalhando para ter o quê? Um pedacinho dessa terra urbana que ficou extremamente caro, né? Solta para mim. Então, aí o que aconteceu? Diante dessa cidade que existe hoje, que é uma cidade extremamente difícil de você morar nela, uma cidade que esse tipo de organização do espaço criou uma cidade extremamente segregadora. Isso trouxe o quê? Violência urbana através da segregação, etc. Uma cidade que separou as coisas. Isso daí, por isso foi feita a proposta que hoje que existe, que é uma proposta totalmente diferente, que é você fazer uma cidade pensada de outra forma, que é a cidade sustentável. Ela é totalmente diferente daquilo que a gente imagina hoje. Então, assusta um pouco. Por isso que eu falo, é difícil convencer vocês em pouco tempo de que é viável essa cidade. Eu já dei essa palestra em muitos lugares, já dei curso, né? E, às vezes, você fica muito tempo para conseguir convencer as pessoas. Mas chega lá no final, elas acabam se convencendo. Então, para mim, convencer é tentar convencer vocês aqui até mais daqui a pouco. Então, o que acontece nas cidades atuais hoje? Elas são o quê? Espaços monofuncionais, a cidade é dividida. Aqui é a zona residencial, aqui é a zona industrial, aqui é a zona comercial, tudo separado. Que é a forma que o pessoal achou que... Mas isso aí parece lógico, né? É assim que se organiza a cidade. Mas foi assim que nós criamos essas cidades difíceis de viver hoje, né? Que tem trânsito, que ninguém aguenta mais viver nas cidades atuais. Não tem lugar para estacionar um carro, é horrível. O que nós temos? Bairros residenciais distantes, né? Cidades hoje são cidades horizontais, né? Com bairros distantes. Conjuntos habitacionais também, né? Ali só tem habitação, só habitação. Centro empresarial, só tem a área empresarial. Zona industrial e shopping center. As compras são feitas no shopping center, que também é distante da cidade. Você depende do carro para fazer tudo. A cidade sustentável é totalmente diferente. Ela é uma cidade densa, compacta. Okay, qual que é o princípio da cidade sustentável? É que ela tem que ser densa. Isso é o maior empecilho da cidade sustentável, porque o pessoal chega e não entende. Por que a cidade sustentável tem que ser densa, compacta? Porque as pessoas têm que viver num espaço relativamente pequeno para quê? Para poder preservar o entorno. Para preservar o entorno. Para poder, por quê? Porque o entorno produz o quê no entorno? Água e alimento no entorno. Então tanto você produz a água que vai abastecer o município, né? Nós sabemos muito bem o que acontece na nossa região aqui, assim como o alimento também é produzido no entorno. Para quê? Para baratear o alimento que chega na cidade. Se você produz alimento longe, o alimento chega mais caro aqui. Então o entorno vai produzir água e alimento. Então a cidade tem que ser compacta. E ela tem que ter vários centros. Ela não pode ser cidade monocêntrica como que é hoje. Hoje a cidade é monocêntrica, tem um centro só, como Vinhedo, como Valinhos. Todo mundo tem que se deslocar para vir no centro, que ninguém aguenta mais o trânsito, né? Então a cidade tem que ser policêntrica e o que é mais complicado para as pessoas entenderem que ela tem que ser multifuncional. O quê? Você tem que fazer a área residencial e a área comercial junto. Por isso que você tem que fazer verticalização na cidade sustentável. Ela tem que ser vertical, ao máximo possível. Ou seja, prédios. Você tem que ter a zona comercial embaixo e a zona residencial em cima.
né? Para quê? Para as pessoas poderem descer do prédio dela e poderem se abastecer de tudo que elas querem. Mas por que tem que ser assim? Porque tem que ser assim porque aí ela vai poder andar a pé. Porque se não for assim, ela vai ficar obrigada a andar de carro. A cidade sustentável, a pessoa tem que andar ou a pé ou de trem, né? O carro é uma coisa assim muito rara. Não é para ser o dia a dia nosso, como é hoje. Tudo você faz com o carro. Você vai no banco, você vai de carro. Você vai na padaria, você vai de carro, né? A cidade sustentável não. Pensa numa outra forma de cidade. Ela é o quê? Ela é bem mais... Ela é totalmente densa. A maior parte são prédios. E a pessoa vai descer do elevador e vai encontrar tudo que ela quer. Você vai encontrar a padaria, o açougue, o supermercado, tudo. E ela vai andar a pé. Se ela precisar fazer alguma outra coisa, ela vai fazer o quê? Ela vai até a estação de trem mais próxima, vai pegar o trem e vai para outro lugar. É assim que funciona a cidade sustentável, né? E proximidade, ela tem que ser próxima. Os espaços públicos vai ficar tão denso assim, vai ficar. Os espaços públicos eles têm que ser pensados de uma outra maneira. Não adianta ficar como a gente tem hoje, um monte de praças e todas desocupadas. Não é assim. Nem que tenha menos praça, mas as praças têm que ser cheias. Qual que é o princípio da cidade sustentável? A cidade tem que ser cheia de gente. Cheia. Por quê? Para as pessoas andarem a pé e espantar os meliantes, né? Por que as cidades hoje são inseguras? Porque não tem gente na rua. Então as cidades têm que ser densas, porque sendo densas vão ter muitas pessoas andando na rua e isso vai espantar o meliante. Porque o meliante ele tem onde está o quê? Tudo abandonado, tudo parado, como é as nossas cidades aqui. Todo mundo sabe se andar no final de semana, ou andar à noite aqui, hoje você não vai encontrar uma alma viva na rua. Então a cidade sustentável não é isso. A cidade é viva. A pessoa descer do elevador, ela tem gente. Para ter gente, precisa ter o quê? Precisa ter muita gente. Para ter muita gente, precisa ser uma cidade vertical. Então, a ponto da pessoa descer e ter bastante gente andando na rua. Porque só isso que vai espantar os meliantes. E ela não vai andar de carro, ela vai andar a pé e vai andar de trem. E, obviamente, ela vai ter que ter paisagem natural, vai ter que preservar o entorno. E as novas... Obviamente vão ter que ter novas tecnologias urbanas que propiciaram isso, né? Uma delas é o esgoto. Por que existiram essas cidades horizontais como a gente tem hoje? Por quê? Essas cidades da Idade Média, né? Que eu falei para vocês que eram extremamente densas, elas trouxeram um monte de problema de saúde para as pessoas, né? Então o pessoal rejeitou esse sistema. Então aí criaram as cidades horizontais, cidades jardins, cidades americanas, né? Como são cidades nossas hoje, né? E essas cidades trouxeram todos os problemas que nós estamos acostumados aqui a viver hoje. Então nós temos que repensar outra forma de cidade. Agora nós podemos hoje, nós temos tecnologia para fazer uma cidade densa, compacta, e obviamente você tem esse tratamento de esgoto, etc. Você não vai ter problema de esgoto, de peste, nada que tinha antigamente. Você pode fazer uma cidade densa e saudável. E área rural protegida, como eu falei para vocês, entorno protegido. Bom, tudo que eu falei para vocês, como eu falei resumido, mas a primeira coisa que vocês pensam ele está sonhando. Essa cidade não existe, isso é impossível, né? Só que em 2001 foi feita a Lei Federal da Cidade, que foi uma lei federal que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Eu sou vereador, eu sei a dificuldade que é de aprovar uma lei numa Câmara de Vereadores. Imagina aprovar uma lei no Congresso Nacional, mas depois essa lei foi aprovada. E por que essa lei foi aprovada? Porque o governo federal ele não aguentava mais a farra das prefeituras. O que era a farra das prefeituras? Era lotear. Lotear simplesmente ia abrindo para loteamento, e depois chegava com o pires na mão para o governo federal e falava assim, eu quero que você asfalte a rua tal, que você arrume a avenida, abra uma outra estrada, e a prefeitura ficava loteando, e depois pedindo dinheiro para o governo federal. Então o governo federal chegou e falou, chega, acabou a festa. Agora eu fiz uma lei, que é a Lei Federal do Estatuto da Cidade, e vocês vão ter que pensar a cidade de uma outra forma. Totalmente diferente do que vocês estão pensando na forma da cidade sustentável. Então vocês vão ver a lei da cidade que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Ela é extremamente, não é favorável, ela obriga, né? A lei ela não dá favorável, ela manda que as cidades têm que ser densas. Então isso que eu falei para vocês aqui agora, que parece meio impossível, não sei, isso é obrigação de ser feita pela Lei Federal do Estatuto da Cidade, e todos os planos diretores de todos os municípios do Brasil têm que fazer desta forma. Quem fizer diferente está infringindo a lei. Então essa aqui é a Lei Federal do Estatuto da Cidade, que vamos tentar passar rapidamente por ela. Então, a Lei Federal do Estatuto da Cidade, ela visa o quê? Garantir direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento, à infraestrutura, ao trabalho, ao lazer para presente e futuras gerações. Aí a primeira coisa que você fala, puxa vida, como é que ela vai garantir tudo isso? Está sonhando, né? Mas está na lei, eu vou explicar por quê. Participação da população, isso é um ponto-chave da Lei Federal da Cidade. A população tem que conhecer o zoneamento da cidade, tem que conhecer o plano diretor da cidade que ela vive, porque a população vai ser o fiscal.
Por isso que ela obrigou a ter audiência pública, a Lei Federal do Estatuto da Cidade. Cooperação, governo e iniciativa privada. Então, a base da lei é o seguinte, de onde vai sair o dinheiro? Através da cooperação do governo com a iniciativa privada. O governo vai ter que fazer acordo com a iniciativa privada, ele não vai tirar o dinheiro do bolso do governo para fazer as mudanças na cidade sustentável. O dinheiro vai vir de onde? Da cooperação do governo com a iniciativa privada. Planejamento para corrigir distorções do crescimento com efeitos negativos no meio ambiente, aquilo que nós sabemos, né? Planejar a cidade para não ter todos esses problemas ambientais que a gente tem. E justa distribuição de benefícios e ônus da urbanização. Isso é um ponto-chave, por quê? Porque não planejamento de cidade não é feito para ninguém ganhar dinheiro. Entendeu? Então, o planejamento urbano tem que ter uma justa distribuição dos benefícios e dos ônus do processo de urbanização. O que acontece, que eu falei, há 500 anos atrás, quando o pessoal criou esse sistema dessas cidades que você fica dono de um pedacinho, né? E o governo cuida do resto, o que aconteceu? Aquelas pessoas que detêm o poder, o governo, elas fazem um acordo, ou são os donos das terras, e favorecem as pessoas que têm terras, para poder valorizar as terras que eles têm interesse. Isso não é uma novidade. Isso daí é assim desde 500 anos atrás, de 500 anos para cá foi feito dessa forma, né? Então isso aqui não é novidade aqui em Valinho, em Vinhedo, em Valinhos, em Campinas, né? Nos Estados Unidos, todo lugar é assim. Por quê? Porque é a forma de planejar cidades. Então a Lei sobre a Cidade chegou e falou o seguinte, basta, chega, não queremos mais cidades que aconteça isso, onde se ganha dinheiro com especulação imobiliária. Planejamento urbano não é local para ganhar dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, mas não é comprando um terreninho, né? Aqui na nossa cidade, até pessoas comuns como a gente faz isso, né? Vai lá, compra um terreno, fica esperando o terreno valorizar e vem porque a Dilma vai pegar o dinheiro, não sei, então a pessoa prefere deixar o dinheiro no terreninho que vai valorizando para depois vender. Isso daí está proibido na lei sobre a cidade. A lei veio para acabar com isso. Por quê? Porque isso daí, quem quiser ganhar dinheiro vai ter que abrir um comércio na cidade sustentável, que ela é cheia de vida, fazer outra coisa. Porque ganhar dinheiro com especulação imobiliária, a lei sobre a cidade, ela veio para acabar com isso. Esse é o princípio da lei, porque não adianta a gente achar ruim, ficar chato, mas a lei veio para coibir a especulação imobiliária. Então ela veio para evitar a utilização inadequada dos imóveis, né, que é isso, imóveis subutilizados, ou seja, os imóveis continuam de propriedade privada, cada um é dono do seu, mas se você não utilizar adequadamente seus imóveis, você pode até ser coibido por isso. Uso incompatível com a infraestrutura, ou seja, você não pode construir um condomínio, uma indústria, uma fábrica, qualquer coisa, se você não tiver estrutura, escola, transporte, posto de saúde, etc. Né? Retenção especulativa, né? Evitar, você está vendo que eu estou na parte de baixo, evitar. Retenção especulativa, que é especulação imobiliária, né? Não deixar a especulação imobiliária acontecer. Instalação de atividades sem estudo de tráfego, né? Trânsito. Deterioração de áreas urbanizadas. Então a lei, ela é sábia, a lei de saúde da cidade. Assim como ela coíbe a especulação imobiliária, que é o quê? A pessoa abrir um loteamento, entrar numa área rural, por que ela quer coibir? O seguinte, o que acontece hoje? Você está na cidade aqui na urbana, elas abrem a zona rural para você ocupar com empreendimentos, com loteamentos, né? Abrem, avançam sobre essas áreas que são áreas de produção de água e produção de alimento, e o quê? E a área que fica da cidade fica o quê? Deteriorada, certo? Então, quem tem dinheiro para comprar um condomínio, ele vai ter o seu dinheiro valorizado. Quem fica na cidade, ele não é desvalorizado e ele tem que vender a sua casa, porque a sua casa começa a baixar de preço, certo? Então ela vem para coibir isso também. O quê? Assim como ela coíbe essa ação de você abrir um novo condomínio e ganhar dinheiro com a exploração imobiliária, ela coíbe também de você perder dinheiro se você tem uma casinha velha lá no centro da cidade. Ela também coíbe, ela tem mecanismos para isso que eu vou passar aqui agora para vocês aqui, para terminar minha palestra aqui. Instrumentos de política urbana. Então ela tem uma série de instrumentos de política urbana que tem que ser aplicados nos planos diretores das cidades para permitir essa mágica. A gente fala é mágica, né? Porque não estou entendendo, isso aqui é mágica, né? Você tem um monte de coisa para fazer, você vai fazer cidade sustentável, você vai fazer linha de trem, você vai verticalizar, e de onde vai vir dinheiro para tudo isso daí? Então essa mágica é feita com os instrumentos de política urbana que estão previstos na Lei de Estatuto da Cidade. Então o que é a Lei de Estatuto da Cidade? Ela pega a gordura da especulação imobiliária, que iria ficar na mão de algumas pessoas, e passa isso para todas as pessoas, através dessa magiquinha que ela faz aqui, que são os instrumentos de política urbana. E tem diversos, que é o direito de preempção, que é o quê? Você pegar uma área e a prefeitura tem a preferência de aquisição de uma área dessas daí. Por exemplo, Fazenda Cachoeira, que vocês estão falando, pode ser uma área como a prefeitura pode pegar direito de preempção, ela pode ter o direito de adquirir essa área
por preferência. Na hora que a pessoa for vender, ela tem que vender primeiro para a prefeitura, se a prefeitura interessar pegar. Outorga onerosa do direito de construir. Só rapidamente explicando esse mecanismo. O que é? É o mecanismo de adensamento. Você vai fazer uma cidade sustentável, você vai planejar como tem que ser feito, como está aqui a cidade de São Paulo, feita dessa maneira, aqui explica todos esses mecanismos aqui detalhadamente. Você vai fazer o quê? Outorga onerosa do direito de construir. Você não vai abrir um loteamento novo, você vai abrir para verticalização. Então você vai, naquela região vai poder construir prédio. Aí o cara vai construir o prédio, ele vai poder o quê? Ganhar mais. Por isso, ele vai ganhar mais, né? Porque ele está numa região que é 2 andares, ele vai construir um prédio, ele vai ganhar bastante dinheiro. Só que esse dinheiro, essa gordura que ele vai ganhar mais, ele vai ter que pagar por isso. E esse dinheiro que ele vai ter que pagar, porque ele vai poder construir um prédio ali e vai ganhar mais dinheiro, essa gordura ele vai ter que transferir para a sociedade na forma do quê? Na forma de posto de saúde, na forma de melhoria de estrada, na forma de linha de trem, na forma de comprar uma área que tem interesse de preservação, uma área de interesse ecológico, por interesse de água, né? É isso que ela vai poder fazer com o dinheiro da outorga onerosa. Operação urbana consorciada. O que é? É principalmente para áreas que são, que tem que ser... Operação urbana consorciada é para áreas de revitalização de áreas. Então o que é isso? Você pega uma área antiga da cidade, que nem está acontecendo em São Paulo, na região lá do Ipiranga, da Moca. Uma área deteriorada, uma área onde tinha uma zona industrial, que está decadente. Você faz o quê? Você vai revitalizar aquela área. Então, o dinheiro que ele iria pagar para construir o prédio, né, na operação urbana consorciada, ele pode pegar esse dinheiro e investir na própria região, para revitalizar a região, fazer coisas que vão valorizar aquela região. Então, o que ele faz? Ele pega uma área lá, que nem a região da Moca de Ipiranga, e preserva uma parte importante, que ali ele vai fazer a sorveteria, o barzinho, a área de lazer, de entretenimento das pessoas, preserva aquela área, e o resto ele faz prédio de 20, 30 andares, e derruba algumas casas velhas lá, e preserva uma parte importante. Isso é a operação urbana consorciada, que ela é utilizada justamente para evitar isso que eu falei para você, desvalorização dos imóveis em áreas antigas, né? E transferência do direito de construir é outra coisa, porque se a pessoa tem um imóvel tombado pelo patrimônio histórico, por exemplo, ela vai transferir o direito de construir. Então aquilo que o pessoal fala, aquela pessoa que tem um imóvel tombado, né, ou uma fazenda de interesse ambiental, e fala, pô, mas eu vou ser o prejudicado? Não. É só você prever no plano diretor da cidade, transferência do direito de construir. Ela pode chegar e transferir aquele direito de construir. Então o que está acontecendo hoje em Campinas, esqueci de falar de São Paulo, Campinas está fazendo a mesma coisa. Também está fazendo ações na área da cidade sustentável, que está de Campinas, plano diretor na área da cidade sustentável. A Catedral de Campinas, eu vi uma notícia uns meses atrás no Correio Popular, que a Catedral de Campinas recebeu não sei quantos milhões da transferência do direito de construir. Ou seja, ela recebeu alguns milhões, por quê? Porque ela não vai construir um prédio na Catedral de Campinas, ela vai preservar a Catedral de Campinas, em troca, ela transfere o direito de construir dos outros andares que ela poderia construir e não vai construir, transfere para outro lugar, e a pessoa que compra esse direito paga para ela, e ela fica com o prédio dela preservado e fica com o dinheiro também. Isso de impacto de vizinhança é uma coisa que tem que ter em todo, quando você faz o plano diretor, você tem que prever que todos os empreendimentos que vão ser feitos, indústrias, fábricas, tem que prever que tem que ter estudo de impacto de vizinhança, ou seja, estudos que vão dizer o impacto que vai ter naquela região, para tráfego, para trânsito, para tudo mais. E, conclusão, são mecanismos que criam maneiras de ajustar a cidade e garantir desenvolvimento com preservação ambiental. Ou seja, para concluir a minha apresentação, dizer para vocês isso, que não sei se consigo convencer vocês, eu sei que 20 minutos é pouco, isso daqui eu dou um curso de mês para convencer as pessoas, não é fácil, mas garanto que se fosse o curso de vocês saíram aqui convencidos, mas agora que eu falo não tem que convencer, que eu falei pessoal, agora a lei não é para ser convencida, a lei tem que ser cumprida. Quem quiser, está aqui a lei que explica direitinho esses mecanismos e faço os votos que vocês aqui em Vinhedo consigam fazer um plano diretor nos moldes da cidade sustentável. Obrigado.